Olá, tudo bem com você? Aqui é o escritor Enio Favacho. Bem, chegamos à nossa terceira aula, fechando a sequência de assuntos ligados ao tema como assinar contrato de publicação tradicional com qualquer editora. E antes de nós começarmos nosso bate-papo de hoje, eu quero agradecer a todos os que nos assistem e as mensagens que temos recebido de vocês. Dúvidas, sugestões e críticas sempre serão bem-vindas na Maqui, porque sabemos que elas promovem o nosso crescimento. Eu recebi algumas sugestões de curso e com temas bem interessantes que prometo considerar e falar alguma coisa a respeito com vocês, bem brevemente. Talvez até mande um e-mail hoje mesmo falando sobre o assunto, mas sobre isso a gente pode falar uma outra hora. Bom, aproveito para lembrar também que se você não assistiu às duas últimas aulas, sugiro que pause esta e assista. Tem 2 botões aqui embaixo que te direciona para elas. Eu vou esperar por você para prosseguirmos juntos, tudo bem? Mas, se você assistiu, se esteve comigo nesses 2 dias de bate-papo, então, é claro, podemos prosseguir. Nesses meus mais de 23 anos no mercado editorial, eu já fiz de tudo um pouco. Atuei e atuo ainda como autor independente. Eu fiz e ainda faço diagramação de livros, capa, publicidade. Atuei e atuo como agente literário, livreiro, vendi e ainda vendo livros, mas a atividade que desenvolvo a maior parte do tempo é como editor. E eu descobri na prática a rotina de atividade de cada um desses profissionais e também as suas dificuldades. Aprendi o que funciona e o que não funciona, o que dá certo e o que não dá. E também uma forma singular de conduzir os negócios. Hoje, a Maqui Publicações e Negócios distribui livros para os 6 continentes, onde são comercializados em mais de 28 moedas diferentes. Publicamos livros em 3 versões. Publicamos livros impressos, publicamos livros digitais no formato e-book e também publicamos livros digitais no formato audiobook, como vocês receberam como presente, como brinde, assim que se cadastraram. Nossas comissões de direitos autorais para os nossos autores aqui da editora, ela varia de 10% a 80% do faturamento líquido. E também aproveitamos esses mesmos autores em nossa estrutura organizacional, dando ao autor nacional a possibilidade de, além de escrever, exercer atividade executiva e de gestão aqui na empresa. Inclusive, também, nós oferecemos a participação no PROAP 15MK, que é um programa de aposentadoria em 15 anos, onde nós ajudamos o autor nacional, claro, vinculados a Maqui Publicações e Negócios, a como montar um portfólio de maneira que ele venha se aposentar em 15 anos como escritor. E falando na empresa, preciso ressaltar que, agora falando diretamente do assunto em pauta dessa aula, eu preciso ressaltar para você que tanto as editoras quanto os autores sofrem perdas quando originais não são aprovados. E aqui quero revelar minha intenção também com essas aulas. Eu preciso que você saiba onde você está, possivelmente cometendo um erro, para que não venhamos a sofrer, perdendo energia, tempo e dinheiro.
Quanto mais assertivo você for, maiores são as chances dos seus originais serem aceitos. E assim, todos nós ganhamos. Você não concorda? Recebo dezenas de originais de autores nacionais iniciantes, escritores que ainda não têm mercado, que não têm público, e a média de aceitação é menor do que 1%. E você sabe por quê? Vou te dar 7 motivos pelos quais eu rejeito obras de autores aqui na Maqui. E acredito que isso ocorra em qualquer outra editora. O primeiro motivo de rejeição de originais é que, em alguns casos, eles são cópias de outros trabalhos. É importante o autor entender que, como nós trabalhamos com literaturas e recebemos livros praticamente todos os dias e eles são lidos, é muito fácil encontrar obras que são réplicas de outras. E quando achamos, logicamente nós a rejeitamos. Um outro motivo que nos leva a rejeitar as obras são livros mal escritos. Livros onde o autor não tem domínio da língua, comete muitos erros ortográficos, erros de concordância, erros primários, as quais não vão refletir uma imagem de um bom escritor, alguém que supostamente domine a sua língua. Esse é um outro motivo pelo qual nós aqui rejeitamos obras. O terceiro motivo que causa a rejeição de originais são obras incoerentes ou ininteligíveis. São obras sem pé nem cabeça, onde a gente, quando vai fazer avaliação e leitura, não entende qual é a mensagem do autor. Isso é um problema e nós também rejeitamos obras nessas condições. O quarto motivo é que existem obras que revelam claramente o despreparo do autor. São obras insípidas, por assim dizer, onde o autor não consegue expor a sua personalidade. E aí, nesses casos também, nós entendemos que essa obra não tem como valorizar nem tanto o autor, assim como a editora, e nós acabamos rejeitando. Um outro motivo, o quinto motivo, é a falta de originalidade. O autor precisa ser original, ele precisa ter voz, ele precisa se posicionar, e muitas obras nós recebemos aqui sem originalidade alguma, muitas vezes cópias de outros trabalhos ou adaptações. Às vezes recebemos aqui verdadeiros Frankensteins, obras emendadas de outras. Enfim, a gente percebe isso claramente na medida que executamos a leitura. O sexto motivo que é mais ou menos parecido com o motivo anterior, que é a obra não ter voz própria, o autor não conseguir expressar com a sua linguagem, com a sua comunicação, com a sua escrita, uma voz própria na sua obra. De maneira que a gente acaba rejeitando essas obras também. Um sétimo motivo é que muitas obras não geram necessidades no leitor. Aquela necessidade onde o leitor percebe que aquele é o escritor da sua vida, que tudo que aquela pessoa escreve, ou a maior parte do que escreveu, se coaduna com a sua forma de pensar, com a sua forma de ver o mundo, e entenda que leitores seguem escritores no momento em que a sua fala lhes é peculiar, lhe atrai, e assim fazendo com que esse leitor venha seguir esse autor em todas as obras que ele publica. Mas esses foram alguns motivos, mas existem outros por aí. Eu vou citar mais alguns aqui para que você possa entender a complexidade da avaliação de um original. Tem originais que nós nem iniciamos a leitura.
Isso porque o autor não cumpriu as exigências mínimas para a avaliação do seu original. E isso aqui acontece muito. Vou te dar alguns exemplos de não cumprimento de exigências e o porquê delas, e talvez você se encaixe em alguma. Vamos ver. Primeiro exemplo. Autores que não enviam os originais completos. Sempre pedimos aos autores que nos enviem o original completo de sua obra, mas alguns insistem em mandar resumos, resenhas, pedaços da obra como capítulo ou parte dela. E se você já fez isso e não te responderam mais, agora você já sabe o porquê. É muito importante o autor encaminhar a obra completa, para que nós possamos fazer a avaliação e leitura. Como é que nós vamos avaliar a sua obra se você não a envia para nós de forma completa? É claro, isso faz todo sentido. Não faz sentido o autor não enviar a obra toda, né? E faz sentido a necessidade de enviar a obra toda. Mas muitos não fazem isso quando solicitados. Por isso, ficam no meio do caminho. Recebendo aí o nosso lindo carimbo de rejeitado. Um segundo exemplo são autores que não enviam os arquivos na extensão requerida pela editora. Na Maqui, por exemplo, nós sempre pedimos os originais em arquivos DOC ou DOCX para avaliação. E isso nos ajuda na contagem de caracteres para cálculo de revisões, diagramações e outras métricas que nós utilizamos aqui como referência do livro, daquele original, a fim de montar um projeto para o escritor. E tem muito escritor que envia o livro em PDF ou em outro formato. Se a obra cair na nossa caixa fora desses padrões, nós a rejeitamos. E aí, se você já enviou seu original fora do especificado pela editora e não te responderam, agora você também sabe o motivo. E leva aí também um lindo carimbo de rejeitado. Um terceiro exemplo, né, são autores que se fazem representar por agentes megalomaníacos. Não raras vezes nós peregrinamos na intenção de trazer um autor ou um grupo de autores para a editora. E o motivo é que o agente ele se interpõe entre esse autor e a editora, como se ele fosse uma celebridade hollywoodiana, impedindo a negociação porque não acha interessante. E isso acontece demais. Atenção, autores nacionais. Eu entendo que você queira se cercar de assessorias e de pessoas que supostamente vão te ajudar a encontrar uma casa para publicar o seu livro, uma casa publicadora, mas muitos desses agentes criam mais dificuldade do que outra coisa. E isso acaba impedindo a editora de aceitar a sua obra. Então é importante você saber que se você tem um agente e mesmo assim não consegue contato ou contrato com editoras, agora você já sabe o motivo. Aí também já leva um lindo carimbo de rejeitado. Em tese, são esses os principais motivos de rejeição de originais nas editoras. Mas outros motivos, existem outros que podem levar editores a rejeitar um livro. Eu vou citar aqui rapidamente para você. Livro sem mercado. Existem livros que não têm mercado. E quando nós recebemos originais e começamos a ler, e percebemos que aquele livro não tem mercado, então nós não temos como aceitá-lo, não temos como publicá-lo.
Um livro com um tema familiar. Quando recebemos livros com temas muito familiares, né, e que causa muita proximidade com outras obras, com outros títulos e outros autores, dificilmente uma editora aceita. Então é muito importante ficar ligado nisso, né? O tema do seu livro, ele precisa soar como algo espetacular, como algo criado e não como algo banal e comum. Livro muito caro para se produzir. Dependendo do projeto gráfico, dependendo de como o seu livro chega na editora, ele pode ter um alto custo de produção e isso impacta diretamente no valor unitário do livro para o consumidor. E dependendo da situação, se torna inviável nós publicarmos a obra e, consequentemente, não temos como aceitar esse autor aqui na casa. Uma outra coisa também que impede muito as editoras de publicar obras são livros que traem a ideologia ou crença do editor. Isso acontece muito, viu? Não é um caso isolado. Houve casos, por exemplo, né, de editoras nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, receberem obras cujo tema, cujo assunto seja o Talibã, ou seja, atividade de milícia no estrangeiro. Enfim, às vezes o editor fica desconfortável para tratar desse tipo de assunto. É algo que não coaduna com as suas crenças ou com a sua ideologia, e aí ele acaba rejeitando essa obra. Expressões como minha obra fala por si só, por parte de alguns autores, soa exatamente como: ei, rapaz, você sabe com quem você está falando? E pasmem, eu já ouvi isso algumas vezes. E isso não é legal de se ouvir. Isso acaba impedindo o editor de acolher a obra, porque aí, nesse caso, o ego do escritor é grande demais, não cabe na minha sala. E aí, esse também leva a um belo carimbo de rejeitado. Não podemos ficar com ele aqui conosco. Aqui nós temos um lema, eu já disse isso e gostaria de repetir: nós não vendemos livros, nós realizamos sonhos. A nossa bandeira é fazer com que a obra do autor seja conhecida, dando voz e espaço para ele, para que ele possa trabalhar a sua imagem e a sua mensagem, aquilo que ele resolveu imprimir nas páginas de um livro. Nós queremos que o escritor nacional possa se expressar livremente. Afinal, eu sou um escritor nacional também e sei do que estou falando. Mas eu percebo que falta alguma coisa em muitos de nós, escritores, e eu acredito que já saiba o que é. E pensando nisso, e já não é de agora que eu venho matutando essas coisas, uma maneira de incentivar e valorizar o escritor nacional seria eu externar os meus pensamentos em relação a como poder ajudar vocês. Autores que tenham um desejo de ser acolhido aqui por nós. Como eu disse há pouco, eu não vou esconder nada de você. Sim, eu tenho interesse. Eu tenho interesse com essas aulas, assim como você tem interesse quando veio assisti-las. Na verdade, queremos a mesma coisa, mas estamos do lado oposto da mesa. Eu, quanto editora, preciso do autor para poder expandir minha forma de fazer as coisas, assim como você, quanto autor, precisa do editor para dar voz à sua mente, dar voz ao seu talento. Precisamos um do outro. Se formos inteligentes o suficiente para entrarmos em acordo, eu acredito que poderemos crescer mais e juntos
Como eu mencionei há alguns minutos, recebi muitas mensagens de sugestões bem interessantes e que estou considerando cada uma delas. Mas eu não queria tratar disso aqui hoje, porque preciso pensar e pensar bem. Porque é um passo audacioso e eu sei que vai sobrecarregar as minhas costas, pois a minha vontade é acolher a todos os escritores que batem à minha porta. Mas eu sei que quando a obra chegar à minha mão, vai estar faltando alguma coisa. Eu falei com as donas do blog e pedi mais um dia para elas. Um dia para mim, um dia para nós. Pois eu quero apresentar àqueles autores que se interessarem a oportunidade de você assinar contrato de publicação tradicional com a Maquir Publicações e Negócios e ter a chance de se tornar um autor internacional, como esses que aparecem em um dos nossos relatórios de vendas que eu disponibilizo para vocês. Aqui aparece o mapa mundi à direita e em cor mais escura os países onde os livros foram comercializados. Tem 3 parâmetros de livros. Nesse pequeno trecho do relatório aparecem 6. Aqui na América, né? América do Norte e América do Sul. Do lado esquerdo nós temos os títulos do livro: A Penitenciária, a Redenção e a Magia dos Beatles. Cada um vendeu 2 unidades desse pequeno período aqui do dia. E logo abaixo os países onde os clientes fizeram a compra: Brasil, Estados Unidos e Portugal. Bem, caso você tenha interesse em saber como assinar contrato de publicação tradicional conosco, então você deve solicitar a liberação de acesso no botão aqui abaixo do vídeo, na página dessa aula. Eu espero poder ter te ajudado com essas informações. Para aqueles que têm interesse, nós nos veremos daqui a 2 dias.